vocês ficam agoniados querendo tirar muitas dúvidas sobre direitos autorais. Mas nós temos 2 aulas e algumas coisas nós não vamos tratar hoje. Algumas coisas nós vamos tratar na semana que vem. Então, se eu falar, e eu juro pra vocês que falar, gente, eu respondo depois, eu vou responder depois com isso, então eu não estou enrolando ninguém para não responder essa questão. Como vocês sabem, a primeira parte da aula trata da apresentação em grupo. E hoje a apresentação será feita pelo Carlos, pelo Gabriel e pelo Matheus. É o primeiro grupo a se apresentar. Eles vão ter mais ou menos 20 minutos, entre 20 minutos e meia hora, para apresentar o tema da aula. E eles chamaram de direitos autorais e propriedade industrial. E aí, depois que eles fizerem a apresentação, entre 20 minutos e meia hora, nós vamos discutir a própria apresentação, o que vocês acharam, questões de dúvida, etc. E aí a gente parte para a segunda aula, a segunda parte. A segunda parte é a aula propriamente dita. Hoje nós não teremos aquela terceira parte de uma pessoa do mercado que vem, mas na semana que vem nós vamos ter, que é uma amiga minha que trabalha no produtor de cinema, ela vem conversar com vocês sobre ser produtor de cinema no Brasil. Podemos começar então? Estão prontos vocês? Gabriel, Carlos, todo mundo tem celular. Vocês estão com o celular para quê? Primordialmente, para falar com alguém que está longe, não é? Vocês não compram porque é bonito. Ninguém compra. Alguém compra porque é bonito. A minoria. Mas o normal não é comprar porque é bonito. Compra porque resolve um problema. E qual é o problema? Eu não quero sair da FGV para ligar para o meu irmão. Ou então, aqui na sala, não tem um telefone fixo. Eu ligo daqui e falo com o meu irmão. Não resolveu um problema meu? Resolveu, né? Problema técnico. Propriedade industrial serve primordialmente, patente serve para isso, para conceder um título de propriedade de exclusividade sobre algo que resolve problemas técnicos. Direito autoral vai servir primordialmente para proteger obras intelectuais. Isso aqui também é uma obra intelectual, não é? É a emanação da minha criatividade, do meu intelecto. Mas o direito autoral serve para proteger obras intelectuais relacionadas ao estético. A gente vai ver um pouquinho isso depois, mas é essa a principal distinção. O direito autoral vai proteger que tipo de obras? Mas o que? Mas o que? Obras de arte, que mais? Isso. Você falou, Pedro? Muito bem, que mais? Cultura, pintura. Isso, que mais? Roupa pode ser? Roupa pode ser? Pode. Então vendo que tudo tem um caráter estético. Poesia, escultura, pintura. Ninguém compra uma pintura para resolver um problema na sua vida. Compra tudo porque pode até compra e recebe um problema com a pintura. Mas normalmente você vai ter a pintura que você acha bonito, não é isso? Porque lhe comove, porque você acha esteticamente interessante. Agora vamos pensar num software. Para vocês entenderam a distinção em relação ao tipo de obra. Por que proteger? Né? Temos a patente e temos o direito autoral. O software resolve problemas, gente? Você lê o software e fica comovido ao ver o código-fonte? Uma vez eu falei isso, tinha um programador na sala, ele ficou zangado comigo, ele disse que era lindo, foi um quadro, mostrou isso que era comovente, mas enfim, tirando esses casos, vocês conseguem ler o código-fonte e achar bonito, comovente, etc? Não. Só que aí a gente tem... Bom, então, parece normal proteger software por direito autoral? Não. Né? É meio estranho proteger software por direito autoral. Vamos pensar o seguinte, direito autoral, qual é o prazo de proteção? O Carlos falou para vocês. Não do software. Direito autoral. Qual o prazo de proteção de patentes? Eles não falaram. Patente protege o bem por 20 anos, normalmente. Ora, se vocês querem proteger o bem, é melhor proteger por direito autoral ou por patente? Por que, Isabela? Demora mais. Vai demorar mais tempo. A sua proteção é maior. O que aconteceu foi que
lá pelos anos 70 e 80, ninguém sabia como proteger software. Ninguém sabia se ia proteger como direito autoral, como patente, ou ia dar uma proteção sui generis. Os Estados Unidos decidiram proteger como? Porque eles são espertos, decidiram proteger como? Direito autoral, por causa do prazo. Tem um texto desse livro, Propriedade Intelectual, que foi escrito pelo Pedro Paranaguá, que vai dar aula para vocês de patente. E eu vou ler 10 livros, eu não gosto de ler não, mas preste atenção porque isso aqui é muito elucidativo. Assim, curioso ressaltar que até 83, tão somente os Estados Unidos e Filipinas previam em seus ordenamentos jurídicos a permissibilidade de proteção de programas de computador por direitos autorais. Então, até 83, só Estados Unidos e Filipinas protegiam software por direito autoral. E não mais que um ano depois, mais de uma dúzia de países já havia legislado sobre o assunto. E ele diz por quê? Os fatos não ocorreram por acaso. Por exemplo, em 83, o Japão anunciou propostas para uma proteção específica, sui generis, que é o que me parece mais razoável, nem direito autoral nem patente, uma proteção específica para software, que abarcava um período de proteção mais curto e previsão para casos de licença compulsória. Como resposta, isso em 83, os Estados Unidos enviaram para o Japão seus representantes de comércio, em 84, deixando claro que a proteção deveria ser através de direitos autorais e que o nível de proteção deveria ser o mesmo já aplicado pelas leis norte-americanas. Caso contrário, quer dizer, se o Japão não adotasse a proteção do direito autoral, o governo japonês falhasse, uma investigação seria lançada sobre a hoje famosa e temida seção 301 do ato comercial de 74, segundo o qual, caso o Japão estabelecesse proteção inadequada de direitos de propriedade intelectual de software, isso resultaria numa retirada de concessões comerciais, uma taxa mais elevada de importação e restrições de acesso ao mercado. Então vocês veem como as coisas são decididas no plano internacional. A verdade é que a proteção por direito autoral ou por patente é contestável. E eu acho que eles foram muito felizes em escolher esse exemplo para mostrar a distinção de propriedade industrial e de direito autoral, porque é clara qual é a distinção e é clara que o software não deve estar nenhuma. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela fez uma análise do software e com esse relatório que os softwares não se encaixariam nem no direito, nem no ter as características para a proteção dos direitos autorais, nem de patente. Deveria ser criada uma nova categoria. Várias empresas também participaram desse programa, como a Sony, que defenderam essa argumentação sui generis. Isso foi em 78, né? No ajuizamento, você como é subsidiar a petição? Como argumentar? Qual o link do Então, afinal de contas, os Estados Unidos decidiram que eles iam proteger software por direito autoral. Amigavelmente foram no Japão e falaram: Japão, você proteja software por. Hoje em dia, todos os países do mundo protegem software por direito autoral. Então, a lei que prevalece na proteção de software é a lei de direitos autorais. Porque o caso europeu que eles não queriam ficar diferente dos Estados Unidos, que tem indústria americana, é mais desenvolvida nesse aspecto do que a companhia. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam da apresentação deles. Muito boa. Adequada. Adequadíssimo. Anotou tudo? Muito bem. Ficaram dúvidas? Vocês estão com dúvidas? Sim, Frederico. Porque aquela lei 9.610, Sim. você acaba protegendo aquela obra que foi produzida, serializada. Já na patente, na lei 9.609, você também protege a ideia, né? Isso é muito importante. Então, aquele artigo 10 da lei 9.609, que não considera a pessoa como uma invenção, o próprio ordenamento brasileiro já enquadra a
Mas ele não encontra nem como direito autoral ali. Você vai ver que ele está expressamente na lei de direitos autorais. E é claro que ele não poderia ser protegido como patente, né? Porque a lei de direitos autorais diz expressamente que ele é protegido como direito autoral. Diante do que a gente está vendo na própria legislação, não há dúvida. Não há dúvida. É protegido como direito autoral. A questão é, essa proteção é adequada? É a melhor forma de proteger. Mas o ordenamento ele só traz uma dúvida quando ele fala que no software em si. Então, você tem como proteger o software com patente a partir do momento que ele vem, que ele é essencial para aquela máquina. Para aquela máquina. Então, você tem isso aqui no software para operar um coração e ter uma máquina de operar um coração. Você inventou aquela máquina ali. Então, aquele software ali, ele é patenteado como Se a equipamento for dependente do software, aquele conjunto ali pode ser considerado um evento onde você tem proteção de patente. Eu só não consigo compreender por que registrar, por que proteger o direito autoral dá mais acessibilidade à possibilidade de novos indígenas. Pelo seguinte, vocês querem responder? Carlos, Gabriel, Matheus, por que o direito autoral é mais permissivo com relação ao software? Porque com relação ao software, quando você dá o direito de patente, você tem um direito de propriedade. E o direito de propriedade, ele é exclusivo. Aí Gabriel, pensando nesse raciocínio, não, mas que porque o direito autoral também é um direito de propriedade. isso, mas só que a grande diferença está na questão da similaridade. Por exemplo, se você dá o direito de patente ao software, ele tá conectado à processualidade do software. Então você não vai poder fazer nenhum software similar àquele. Com o mesmo procedimento, que resolva o mesmo tipo de problema, senão você vai Deixa eu simplificar o que o Gabriel está falando. A patente vai proteger a ideia. O direito autoral vai proteger a expressão da ideia. Então, se você quer exprimir a mesma coisa de outra forma, você pode. Na patente, você não pode, porque você está protegendo a ideia em si. Então, a proteção de direito autoral para o software é falha, porque você não pode reproduzir aquele código-fonte. Mas se você fizer um software que faça a mesma coisa, com outro código-fonte, você não está violando o direito autoral. Então, o direito autoral acaba no software. Nosso especialista de software está aqui, Antônio Cabral, especialista de software. No caso do software, se você quiser fazer a mesma coisa com outro código-fonte, não tem problema, porque o direito autoral vai proteger a ideia, e a gente vai ver isso claramente a aula toda, mas sim a expressão da ideia. Tá certo até aqui? Exatamente. Até aqui tudo bem? Então eu vou começar a minha exposição. Várias coisas já falaram, eu vou passar um pouco mais rápido. Propriedade intelectual, vocês entenderam a distinção, né? Temos a propriedade industrial e os direitos autorais e conexos. O objetivo é mesmo diferente. A propriedade industrial vai ser, no caso da patente, para proteger obras que resolvam o problema técnico, enquanto o direito autoral e os direitos conexos vão servir para proteger obras com caráter estético. A propriedade industrial, já falamos sobre a lei também, protege esses bens, marcas, aquilo que a gente chama de patente, acho que na verdade são invenções e não de utilidade, porque a patente é um documento que confere o título. Você, na verdade, tem uma invenção, assim como a marca é registrada, a invenção é patenteada. Então, a marca, você tem a titularidade, você tem um certificado de registro. A invenção, você tem a titularidade, você tem um documento chamado patente. Tá? Então, patente é um documento. Desenho industrial, repressão às falsas informações geográficas, repressão à concorrência industrial. É disso que trata essa lei. Quando você vai ao cinema, a marca do cinema está protegida. Direito marcado. O projetor do cinema está protegido provavelmente por quê? Por uma patente, quer de invenção, quer de modelo de utilidade. A utilidade é uma invenção pequena, vocês vão ver isso na aula de patente. O sistema de som tem uma marca específica que é protegida, a marca em si, e a marca é protegida e o sistema de som é protegido também. Patente é protegível, significa que ele seja protegido, mas teoricamente é protegido. Se você sai de lá e vai comer em algum lugar, a marca que identifica o estabelecimento, a bebida, é protegida também por
direito marcário, marca. Se você mora nos Estados Unidos, o método de incluir pílula também é protegido por patente, porque os americanos concedem patentes para as coisas mais inacreditáveis que vocês possam imaginar. Alguém aqui tem gato? Gato? Sim. Tiago. Vocês já pegaram aquelas ponteiras de asas para dar aula? Sabe que ponteira luminosa que aponta, assim, laser? Já brincaram com gato? Isso. Ai, Deus disso. Se vocês fizerem isso, podem estar violando uma patente nos Estados Unidos, que é método de imprimir gatos. Mas eu Pedro explica para vocês. Os direitos autorais, sobre tudo isso a gente não vai falar. Patente, marca, tudo isso vai ser objeto de aula específica. Hoje nós vamos falar sobre direitos autorais. E o que compreende a lei de direitos autorais? Ela protege os autores, os artistas intérpretes, os executantes, os produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão. O que é a distinção? O que são essas coisas? Isabela, me fala uma cantora ou um cantor que você gosta. Qual que você não gosta? A Marisa Monte. Então vamos. Marisa Monte. A Marisa Monte compõe suas próprias músicas? Algumas sim e outras não. Então, ótimo. Se a Marisa Monte compõe a música, ela é, portanto, autora. Não é? Como autora, ela vai ter dois grupos de direitos, dois feixes de direitos, sobre os quais vamos falar depois, mas eles já falaram. Quais são os direitos? Morais, patrimoniais. Na medida em que ela compõe alguma música, já nasce para ela um direito, que é o direito autoral, e esse direito autoral tem um caráter dúplice, híbrido, de direitos patrimoniais e morais. Você sabe dizer uma música que ela cante que não seja dela? Alguém sabe? Mas ela... Ok. Vocês sabem, ela canta música de alguém que não seja... Alguém que tem escrito... Dos Beatles. Algum brasileiro? Sabe? Nando Reis, ótimo. Então, Nando Reis compôs uma música e, portanto, ele é autor. Se é autor por direitos morais e patrimoniais. Ele pode autorizar, ele como autor, pode autorizar a Marisa Monte a cantar a música. Pode. Por que ele autoriza a Marisa Monte a cantar a música? Ela se torna... Ela é autora da música? Não, mas ele é o quê? Intérprete. Como intérprete, ela vai ter que direito? Cantar a música. É um outro direito, é um direito chamado conexo. E é conexo porque é conexo ao direito autoral. Não é direito autoral, mas é próximo. Em francês, é direito vizinho. É droit voisin. É vizinho porque está ao lado do direito autoral. A lei de direito autoral é a lei de direitos autorais e direitos conexos. E prevê, então, o direito dos autores, dos artistas intérpretes, que é a Marisa Monte cantando a música do Nando Reis. Ela é intérprete. Dos artistas executantes. Quem são os executantes? São os... São os músicos. Então, quando a Marisa Monte canta, ela não canta sozinha, não é? Há músicos que cantam com ela, tocam com ela. Ela é intérprete da música do Nando Reis. E eles são executantes e também têm direitos conexos. Quem são os produtores fonográficos? O quê? Popularmente chamados de quê? Isso. E as empresas de radiodifusão são quem? Não só rádio, também televisão. Muito bem. Os autores, são, como o nome já diz, são titulares de direitos autorais. Os outros três, os artistas, intérpretes, executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, não são titulares de direitos autorais, são titulares de direitos conexos aos direitos autorais. Sobre os direitos conexos, eu não vou falar nessa aula, vou falar na semana que vem, tá bom?
Hoje nós vamos nos concentrar apenas nos direitos dos autores. Sobre direitos conexos, já perceberam que vem eu falo. O direito autoral protege o quê? A gente já viu. Quais são as obras protegíveis por direitos autorais? Obras literárias, diz a Mayra. E aí, obras literárias, ela já está matando 10 coelhos com uma cajadada só, né? Poesias, romances, contos, qualquer tipo de texto, e até software. O que mais? Obras artísticas, mas que obra? Música, o que mais? Científicos. Isso, exatamente, tudo isso, né? A lei de direitos autorais vai ser bem abrangente para proteger diversos tipos de obra. E nós vamos tratar de alguns deles depois. Se vocês vão ao cinema, a gente nem pensa nisso, mas vai ver um filme do Harry Potter, há um livro original no que o filme se baseou, não é? O livro é o texto, portanto está protegido por direito autoral. O filme tem um cartaz. O cartaz é o quê? É uma foto manipulada digitalmente ou não. Fotografias também são protegidas. Tem um roteiro. O roteiro é um texto. É um texto, né? A trilha sonora é música. O filme em si é protegido por direito autoral. Então, quer perguntar? Pode perguntar. Você mesmo. Pergunta boa. Pergunta boa, a gente quer ouvir. Direitos autorais são morais e patrimoniais. São. E direitos conexos seriam só os patrimoniais. São direitos conexos. Aí, na semana que vem, eu te explico como é que são os direitos conexos. São os próximos vídeos. Não, na semana que vem eu te explico porque são direitos morais e patrimoniais também, mas não de autor, são direitos conexos. Né? Mas eles têm um caráter moral, o intérprete, e tem caráter patrimonial, mas de direitos conexos, não de direitos autorais. É que são coisas diferentes, mas ambas têm uma emanação patrimonial e uma emanação moral. Tá? Eu vou falar sobre moral daqui a pouco. Pode ficar. Seria uma boa ideia se tratar, vocês podem bolar isso aí, tá? Essa é uma pergunta ótima que sempre causa confusão. Visto aqui. Se eu tiro uma foto do Carlos e do Renato, foto deles. Eu tiro a foto deles e quero publicar. Quem é autor da foto? Eu tenho direito autoral? E eles? Isso. Eles têm direito autoral? Eles têm direito conexo? Direito conexo aplicou pela lei? Não, eles são intérpretes. Eles são executantes? Não, mas eles têm um direito, que é, qual é esse? Direito de imagem previsto pelo Código Civil normal e pela Constituição. Direito de personalidade normal. Breve histórico. Isso é muito interessante, porque eu vou falar em 2 minutos para vocês, só para vocês terem uma visão panorâmica geral, 2 minutos mesmo, de como os direitos autorais se estruturaram e por que as coisas não funcionam. Nós falamos agora, a Isabela falou da Marisa Monte. A Marisa Monte, me fala uma música que ela tem, sabe? Como é que é? Vilarejo? Ela que compôs? Tá aqui. Vilarejo. do bonde do Tigrão. Vilarejo, veja ele. Quando ela compõe a música, ela é autora. Sendo autora, ela tem direitos morais e patrimoniais. Os morais, a gente já viu e depois vai ver mais detalhadamente, são direitos da personalidade. E como você já estudou direitos da personalidade? Os direitos da personalidade têm que tipo de característica? Indisponíveis. Já, a gente vai falar depois mais sobre isso, mas são indisponíveis. São disponíveis, deles ela não pode dispor, pode transferir, portanto? Não. Os patrimoniais são, como não diz, patrimoniais porque econômicos, têm valor econômico. Se tem valor econômico, ela pode transferir. Ela pode transferir a autoria de vilarejo? Não, porque para sempre ela vai ser autora.
Mas ela pode transferir a exploração econômica de varejo? Pode. Se tivesse nascido a Marisa 2.000 anos atrás, na Idade Antiga, ela poderia transferir até a autoria. Era permitido você transferir a autoria. Há casos, autores que fizeram pesquisa sobre isso, que o sujeito falava, olha, se você quer que minhas poesias se passem por suas, então compre o meu silêncio, quer dizer, pague para que elas se passem por suas poesias. Se você quiser que elas sejam minhas, aí eu te dou o direito de falar, de exibi-las de graça. E as pessoas que escrevem livros para as outras pessoas? Ghostwriting. Isso. E aí, ghostwriting? E a outra pessoa E aí você publica isso. Eu escrevo a autoria da marca. novela. Como é que resolve isso? Tútia, posso responder quando a gente falar de direitos morais? Pode. Então tá. Idade Antiga. Na Idade Média, bom, nada acontece 1.500 anos. Na Idade Média surge a prensa mecânica. E aí o direito autoral passa a ter uma outra importância, porque o que era feito manualmente até então passa a ser feito em escala industrial. Só que não havia qualquer regulamentação. A primeira regulamentação de direito autoral surge em 1710 na Inglaterra, com o Estatuto da Rainha Ana. Porque na Idade Média podia imprimir quem tivesse alguma boa relação com o monarca. E ele dava autorização para a pessoa imprimir. Ana estipulou um prazo único. O prazo era de 14 anos, renováveis por mais 14. Para o livreiro. Era um direito de cópia. Isso lembra o quê? É o editor, na 1986, é o primeiro tratado internacional a versar sobre direitos autorais. E olha que curioso. A Convenção de Berna foi assinada em 1886. Em 1886 nós tínhamos que tipos de obra? Bom, tem o quê? Tem pintura, escultura, tem livro. O que mais? Bom, não tem música como a gente conhece hoje, né? Gravada em CD. Não tem filme, não tem televisão, não tem internet. Não é? É outro mundo. Apesar disso, foi a Convenção de Berna que serviu para, ao longo de todo o século XX, todos os países signatários da Convenção fazerem suas próprias leis, inclusive o Brasil, em 1998. Fez sua lei de direitos autorais com base na Convenção de Berna. Ele não pode fugir dos preceitos mínimos previstos na Convenção de Berna, porque ele está obrigado internacionalmente a segui-los. Um dos preceitos prevê, por exemplo, que a proteção é no mínimo 50 anos. A gente concedeu 70, além da morte do autor. A gente concedeu 70, desnecessariamente, poderia ter concedido só 50, como faz o Canadá, por exemplo. Só que o problema é esse. O problema que se põe é que até o final do século XX, até a década de 80, tudo vai muito bem. A Convenção de Berna, mal ou bem, servia para controlar a proteção dos direitos autorais. Mas a partir da década de 90, já não dá mais. E no século XXI, muito menos. Porque é aqui que o bom senso se revolta com a ideia. Eu vou mostrar vários casos para vocês em que a proteção com princípios criados, forjados no final do século XIX, não pode mais ser a mesma para obras e para a sociedade do século XXI. Até aqui tudo bem? Então tá. Eles já falaram no artigo 7º. O artigo 7º da lei diz quais são as obras protegíveis por direitos autorais. No artigo 7º, Laís, você poderia ler para a gente, por favor? São obras intelectuais protegidas todas as criações de espírito expressas por qualquer meio ou fixadas qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então são criações do espírito. Essas criações têm que ser expressas por qualquer meio. Não pode ficar na cabeça do autor, tem que ser expressa. Ou fixada em qualquer suporte. Esse suporte tem que ser tangível. O que é suporte tangível? Você consegue? Tocar. Quais são exemplos de suportes tangíveis? Papel e mais. Pintura. Isso. Madeira. Ou intangível. O que é intangível? Você não toca. Qual é o suporte intangível? A internet. Você não toca na internet, né? Conhecido, o suporte tem que ser conhecido ou que seja um suporte que se invente no futuro. O que é necessário então para proteger o obra do direito autoral? Primeiro, que seja estética.
Porque se for uma obra que resolve um problema técnico, vai ser protegido por patente. Você vai voltar? São obras intelectuais protegidas por todas as criações de espírito. Do intelecto. Não dois espíritos. São as criações de Torres, Xavier. Já houve problemas. Existe um caso chamado Humberto de Campos, em que a viúva do Humberto de Campos pleiteava para si os direitos de uma obra que o médium supostamente teve escrito a partir do espírito do Humberto de Campos. Foi parar no tribunal. Mas, enfim, depois eu vou explicar para vocês. Para proteger a obra tem que ser primeiro estética e não técnica. Por exemplo, Romeu e Julieta é uma obra estética, não é? Concorda? Romeu e Julieta é uma obra estética. O cara não resolve o problema técnico, né? Uma obra estética. Segundo, tem que ser exteriorizado. Foi exteriorizado Romeu e Julieta? Foi, não ficou na cabeça de Shakespeare. Tem que ser original. Era uma obra original? Quando Romeu e Julieta foi escrito? Mais ou menos. 1700 antes? 1600 antes? 1595, eu acho. Não antes de Cristo. Vamos pensar. Na época, a obra era original? Era original? Depende. É, lógico. Bernard está dizendo que era ou Paulo? Paulo está dizendo que era? Eu acho que era. Era, né? É. Cristal, era? Era, né? Não, é organizado. Era original? Depende se você... É original? Se a gente olhar na internet, a gente vai ver referência a Romeus e Juliet. Romeus e Juliet. As duas primeiras linhas falam assim: a fonte primeira ou primária para o Shakespeare, para a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, foi a peça de Arthur Brooke, Romeus e Julieta, publicada pela primeira vez em 1562, 2 anos antes do nascimento de Shakespeare, e reimpressa em 1587, cerca de 8 anos antes da primeira performance de Romeu e Julieta. Era original? Não. Shakespeare era um picareta que copiava indiscriminadamente ao dos outros. Às vezes vem depende de onde era esse ator. Depende, por quê? Porque se ele for de um país se for de outro não. Porque às vezes não teve nem contato com essa obra, acesso a comunicação tão fácil como hoje em dia. Mas olha, parece um nome em inglês, né? Parece inglês, Parece de verdade. Muito bem, Cristal. A Cristal falou a coisa que todos precisavam ouvir. O que é? Não dá para saber se é original ou não. Né? Depende do conteúdo da peça. Do Arthur Brooke depende do conteúdo da peça. Do Shakespeare pode ser original ou não. Parece quase até uma análise psicológica dos personagens. Chega lá. Olha lá, Jair. Mas tem que tô vendo, a gente já vai chegar nesse caso. A gente já vai chegar nesse caso. A verdade é que a gente precisa comparar uma obra com outra para saber se é original ou não. Mas também é verdade que na época de Shakespeare, de quando data o Estatuto da Rainha Ana? Não, 1886 é a Convenção de Berna. O Estatuto da Rainha Ana foi 1710. Até 1710 não há regulamentação de direitos autorais. Shakespeare é um mundo muito mais livre do que o nosso. Mesmo que ele tivesse se valido, e eu imagino que vocês saibam, ele se valeu de elementos de várias obras anteriores para criar suas próprias obras. Isso só foi processado. Vamos, Gabriel? Isso é super normal, eu falo com você, a gente vai tratar mais disso daqui a pouco. Até porque, quando a gente fala em originalidade,
A gente não está falando de novidade absoluta. A obra tem que ser original, mas o tema não precisa ser absolutamente novo, até porque os temas se repetem. Se depois de Shakespeare nunca mais pudesse haver uma história sobre dois jovens apaixonados, de classes sociais distintas, que tivessem um fim trágico, que seria um alívio para todos nós. Mas, de coração, vocês acham que Titanic é plágio de Romeu e Julieta? Não. Não. Dá pra você ouvir Titanic e falar assim, nossa, mas isso é Romeu e Julieta? Roubaram tudo? Não. Mas a ideia não é semelhante? É. Mas a história não tem originalidade? Independentemente de ser bom ou não, tem originalidade, né? Finalmente, a gente está dentro do prazo de proteção. Os meninos já falaram qual é o prazo de proteção. A vida do autor, mais 70 anos. Bom, com relação ao prazo de proteção, eu vou falar agora. Vocês se lembram do jogo Tira? Som pro ser vermelho comum. O Jorginho sucesso com todas essas coisas. Eu não acredito, não imagino que o Jorge fosse o autor das próprias músicas. Então vamos imaginar que o Jordi fosse o autor. E vamos imaginar que o Jordi viva, feliz, criação, 4 anos. Ele viveu, portanto, 100 anos a contar do momento da criação. Suas obras estão protegidas por qual prazo total? 70, que é a vida dele, a partir do momento da criação, 100 anos. Não, ele morreu em 104. Depois aos 4, morreu em 104. 100 anos. Mais 70. As músicas são protegidas por 170 anos. Ninguém pode fazer nada com essas músicas sem autorização. Eu até espero que não seja dada mesmo nenhuma. E aí, só que vocês reparam como a música, como a criatividade humana fica aprisionada com um prazo de proteção tão largo. Quantas obras mantêm algum valor econômico por tanto tempo? Pouquíssimas. Pouquíssimas obras. Parece um estudo dizendo que 2 ou 3% das obras mantêm valor econômico 5 anos depois do seu lançamento. Que dirá 170 anos. E como vocês podem ver, Shakespeare viveu num mundo em que não havia direito autoral. As pessoas se copiavam. Por acaso alguém deixou de criar naquela época? Eles precisavam da proteção para criar? Não, as pessoas criavam do mesmo jeito. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque me parece, é claro que 170 anos é um prazo extremo, mas não é possível alguém escrever uma obra-prima aos 20 anos? Não é possível, não é plenamente possível essa pessoa morrer aos 94? Essa obra vai ter sido produzida por 144 anos? É possível. E é um prazo, na minha opinião, extenso demais. O primeiro princípio, portanto, é o da temporariedade. Isso significa que as obras só se tornam livres do autor e podem, vejam bem, a gente está falando agora de direitos patrimoniais, tá? Porque os morais são indissociáveis. Esses autores aqui, para sempre vão ser autores de suas obras. Mesmo quando você as adapta para cinema, você tem que dizer quem é o autor. Machado de Assis, cuja obra já caiu no público, para sempre será autor de Memórias Póstumas e de Dom Casmurro. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com a obra, inclusive extrair o valor econômico das obras de Machado de Assis. Porque o que caiu no domínio público foi o direito patrimonial. O direito moral, como o direito de personalidade, fica atrelado ao autor por toda a eternidade. Um dos direitos morais, nós vamos ver todos, mas um deles é de ter seu nome associado à obra. E ele vai ter o seu nome associado à obra por toda a eternidade. Renato. Todos esses princípios são protegidos. Todos. Temporariedade cai no público. Temporariedade são direitos patrimoniais. Tá? Isso vocês nem se lembram, né? Não. Essa novela? Não é essa não. É um ônibus. Mas ela não tem que autorizar o PowerPoint? Tem. Não, mas eu não tenho esse PowerPoint.
era uma obra, era uma novela baseada em Sófocles, Édipo grego. A Vera Fischer tinha um caso com o filho dela. Depois ela se casou com ele na vida real. Uma coisa dramática. Alguns prazos especiais de direito autoral. De 70 anos sobre obras anônimas ou pseudônimas contados da publicação. Se você não sabe quem é o autor, você não tem que esperar o autor morrer para contar o prazo, não é? Se ela é anônima, como é que você vai saber quando contar o prazo? Então você conta... de proteção, Não, não é pelo direito moral. É porque o editor vai ter direito patrimonial sobre a obra. Ela vai querer que depois. Se o autor aparecer no meio do caminho, aí tudo bem. Aí você conta a vida dele, mas... Não entendi bem. O editor, como assim? Quem publicou primeiro vai ter direito patrimonial. Mas ele vai ter que falar que é de autor desconhecido. Vai. Prazo para direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas, filme e fotografia, é de 70 anos a contar da divulgação. Não é o autor, é a divulgação da obra. Então, fotografia e obra audiovisual, filme, por exemplo, o prazo conta diferente. Domínio público. Uma vez que as obras têm ultrapassado esse prazo, elas caem no domínio público. E aí, todo mundo pode fazer com elas o que quiser economicamente, pode explorar as obras economicamente, como nós vimos as obras de Machado de Assis, ou Sófocles, ou Homero, etc. São obras que caem no domínio público, então você pode adaptar sempre de autorização, pode adaptar, etc. Segundo princípio, eu vou tratar de 7 princípios. O segundo é que o uso da obra depende de autorização prévia e expressa do titular. Sobre esse princípio eu vou falar extensivamente depois. Mas o que vocês precisam saber agora é que, se a obra não tiver ainda caído no domínio público, vocês precisam de autorização do titular para fazer qualquer coisa. Reproduzir, adaptar, traduzir, distribuir, etc. Vou voltar a esse princípio depois, que é o mais importante. Para traduzir a obra de Jorge Amado é preciso autorização. Fala. Por exemplo, se eu queria pegar uma obra que não tinha autorização, mas para tem alguma coisa brecha ali, por exemplo, para fins educacionais, ou para... Não tem para fim educacional. Eu vou ver isso, vou ver limitações com vocês. Tá? Não tem para fim. Quer dizer, a lei de direitos autorais... Economicamente, por exemplo, eu quero fazer teatro, aí você pega um autor desses que não caiu do domínio público, você vai fazer aquela obra ali para ensinar aquele período do teatro. Não. Eu vou falar muito, a próxima aula é limitações e exceções. Eu vou falar muito sobre limitações e exceções. Eu vou falar sobre tudo isso. Bom, então, o principal da próxima aula é isso. Tá? É que atualmente é a coisa mais importante da próxima aula. Terceiro princípio. O direito autoral depende de registro. Você não precisa registrar a obra para ter direito. Na medida, no momento em que a Marisa Monte compõe Vilarejo, ou Veja Eu, a música, ela já é autora, ela já tem direitos. Por que então as pessoas registram? Maior segurança, diz o Paulo. Por que maior segurança? Até porque para você não faltar também, É né? muito difícil se você provar. Isso, para fazer prova. Eu acho que o Brasil hoje... Aí faz diferença no meio, como assim? Meio? A publicação? Você publica ou você se registra para fazer prova de anterioridade. Se uma disputa entre duas pessoas, uma alegando que eu compus essa música em 2011. Assim, não, mas eu gravei em 98. Olha só essa gravação, eu registrei em 98. Você é prova de anterioridade. Perpetuidade do vínculo autoral. Isso diz respeito a direitos morais. Uma vez que o autor, Leonardo da Vinci, tenha pintado a Mona Lisa, ele para sempre é o autor da Mona Lisa. Como a Mona Lisa já caiu no domínio público, as pessoas podem fazer com a Mona Lisa o que elas quiserem. Mas ele sempre é o autor original. Os autores desses quadros têm direito autoral sobre essas obras? Mas a obra original não foi público. Isso. Agora, vamos imaginar que eu tenha feito uma Mona Lisa de óculos escuros. Eu posso impedir que outra pessoa faça uma Mona Lisa de óculos escuros?
Não, não posso impedir que outra pessoa faça um quadro igual ao meu. Exatamente essa medida. Individualidade da proteção. Uma coisa é o livro Código da Vinci, outra coisa é o filme. O livro tem uma proteção específica, tem um autor, tem um prazo de proteção a ser contado. O filme é outra obra, tem outro autor, tem outro prazo. É claro que o filme só pode ser feito porque o titular do livro concedeu autorização para que o filme fosse feito. Mas uma vez que o filme seja feito, o filme é outra obra. Sendo outra obra, vai ter outro prazo de proteção a ser contado. Outra autoria, outro prazo. Tá? Essa é a individualidade da proteção. Uma coisa é um filme, outra coisa é um livro. Não confundir, porque são parecidos com independência das utilizações. A J.K. Rowling escreveu Harry Potter e a Câmara Secreta. Ela escreveu esse livro. Ela autorizou transformar o livro em filme. Quando ela autoriza alguém especificamente transformar o livro em filme, ela autorizou transformar o livro apenas em filme. Não autorizou transformar em série, videogame, história em quadrinhos, espetáculo bem, circo, nada. É só mesmo filme. Todas as outras possibilidades de utilização econômica da obra continuam com quem? Com ela, com a autora. Se ela quiser autorizar que outra pessoa faça uma peça de teatro, ela pode? Não pode autorizar. Ela pode tudo, ela pode autorizar e pode não autorizar também. Então, aí se chama independência das utilizações. Você pode usar este livro para fazer uma obra privada chamada filme, mas outra que seja minissérie, outra que seja teatro, outra é uma tradução para o esloveno, outra é uma adaptação escolar. Tudo isso são utilizações independentes. Existe independência das utilizações. Dá para filme, se não for com exclusividade, ou pode ser para outro fazer outro filme também? Pode. Normalmente vai ser com exclusividade, né, por uma questão até de não haver concorrência. Mas você pode fazer. Vocês se lembram? Isso eu não sei como aconteceu, mas deve ter sido isso. Lembra aquela música do Damien Rice, The Blower's Daughter? Que tinha duas versões em português ao mesmo tempo? Uma da Ana Carolina e outra da Simone, Zélia Duncan. E as duas fizeram. E é estranho. É estranho porque gera uma concorrência de versões, né? Mas é claro que as duas foram feitas com autorização, senão haveria o processo judicial. Por exemplo, daquele filme do Código da Vinci, aquelas propagandas que ficam em locadora, eles já estão inerentes nesses direitos concedidos ao filme? Na verdade, o filme é uma das coisas mais complexas que vocês possam imaginar. Os contratos, vocês imaginam para fazer um filme, você tem um caso desse, você tem a adaptação do livro, tem todos os contratos com todas as pessoas que vão fazer roteiro, compor música, com os atores, com a distribuição. Depois, antigamente não era assim, eu vou até falar um pouco sobre isso depois, mas hoje, o filme está pronto, ele passa em cinema. E depois, passa em quê? Vai para locadora de DVD, TV a cabo, TV aberta, avião, internet. Só como cidade você pode drive. Então os contratos de distribuição com as distribuidoras já prevêem, vamos fazer banners, vamos distribuir catálogos. Isso é previsto caso a caso. Tudo em direito autoral é previsto contratualmente. Nossa lei é uma lei muito genérica. Então, muitas perguntas que vocês vão me fazer, eu vou falar, depende do contrato, porque depende mesmo do contrato, tá? Vai. Tá, e porque são parecidos mesmo. Isso aqui é o seguinte. O livro é uma obra específica, tá? Tem um autor, que é o Dan Brown. Tem um prazo de proteção. Pela lei brasileira, seria a vida do Dan Brown mais 70 anos. Uma vez que se transforma em filme, o filme é outra coisa. Não é porque se baseou nesse livro que ele tem um autor, não é o mesmo autor, não é o mesmo prazo. É uma outra obra, uma obra derivada, mas é uma outra obra que por acaso tem o mesmo nome, porque foi baseado no livro, mas tem outro autor, tem outro prazo. Você pode drive no...
Na independência de utilizações, para cada obra, você vai poder autorizar utilizações distintas para ela. Pode autorizar transformar o livro em filme, em peça, e aí cada obra, eles estão relacionados, né? Porque depois cada obra vai ter uma proteção individual. Sim, né? Porque quem fez o filme foi o Dan Brown? Não. Então nós temos um autor específico. Mas o nome do Dan Brown tinha que estar... Sim, mas porque mas por quê? Porque ele é autor do livro, ele tem um direito moral. Baseado na obra do Dan Brown. Sim. O último princípio, e é o princípio da aula de hoje, na semana que vem eu vou falar sobre limitações e exceções. Vou falar um pouco hoje, mas vou falar muito na semana que vem. Hoje eu quero me concentrar com vocês sobre o problema do direito autoral, que é o direito de propriedade. Vamos imaginar a Isabela. Isabela gosta da Marisa Monte. E a Isabela decide comprar o CD da Marisa Monte para dar de presente para o Frederico. Aniversário do Frederico, a Isabela, que gosta da Marisa Monte, decide dar de presente para o Frederico. A Isabela compra o CD e, como ela adora a Marisa Monte, ela pensa assim: eu vou copiar para mim antes de dar o CD para o Frederico. Mas o Marisa Monte tem a trava, não copia. Pois é, da Marisa Monte já tem trava. Vamos fingir, a gente está sobre a trava daqui a pouco. Já tentou, né, malandro? Tira a trava. Ela decide gravar o primeiro. O primeiro se chama M. Tá bom, ela decide gravar o primeiro CD para dar para o Frederico. A Isabela pode gravar o CD para ela? Pode. A minha pergunta não é se tecnicamente, todo mundo sabe que tecnicamente ela consegue. Ou seja, juridicamente ela pode. A lei autoriza que a Isabela grave só para ela ouvir? Para uso próprio? Quem acha que a Isabela pode gravar? Para uso próprio, para ela ouvir. Quem acha que a Isabela não pode gravar? Não pode. Porque ela... Eu não acho nada. E os outros? Não estão nem aí, né? Não pode. Deixa eu então refazer a pergunta. A Isabela compra o CD para ela. Tá bom? Ela compra para ela. Só que a Isabela tem, como vocês sabem, uma mansão em Búzios. E a Isabela quer ouvir o CD na mansão dela em Búzios. É uma mansão, vamos falar a verdade, é uma mansão na França. E aí toda hora tem que ficar indo pra França, aquela coisa chata, tem que carregar CD. Ela fala assim, não, vou achar legal. Ela compra o CD, grava, faz uma cópia do CD e leva para deixar na casa dela na França. Ela pode gravar para ela ouvir? Ela não vai emprestar para ninguém, ela vai ouvir fone de ouvido. Ela pode gravar para ela ouvir? Não. Quem acha que pode? Para ela. Ela comprou o CD e ela vai gravar. Quem acha que ela não pode? Seu nome é? Fábio. Por que não sei? Fábio. Fábio, por que não pode? Eu não sei dizer porquê, mas ela teria que comprar outro pra ela mesmo. Pode gravar uma... Tem que comprar outro. Não é se ela quer ouvir em 4 lugares diferentes, ela tem que comprar 4 CDs diferentes. Ela leva o CD. Senão não vê qual o objetivo dessa trava aí. É cópia. Exatamente. Peraí. Laís. CD tirado não é cópia? Não, Ô Ciro! Mayra diz, mas no caso da Isabela não tem intuito de lucro. Hein, Laís? Oi? No caso da Isabela não tem intuito de lucro. Mas pode ter. Tem intuito de lucro. Mas ela tá copiando o CD. Mas pode ter. E aí, qual o problema? Tá pedindo diretoral. Mas não pode por quê? Você está me dizendo, ela está copiando, mas não pode. E se eu sou o autor do livro, eu falo, pode copiar. Aí você está autorizando. Aí pode. Autorizando? Pode. Então o problema é a falta de autorização. Exato, eu acho que tá. Não é um problema, o problema é fazer cópia. O problema é a falta de autorização da cópia. Não tem autorização expressa, né? Não tem que ter autorização Mas expressa. a gravadora que distribui o CD, ela não tem, vamos dizer assim, monopólio de copiar os CDs? Tem.
A gravadora tem exclusividade, pode. Se ela tem um monopólio, ela não vai poder copiar. Com o intuito de uso. As pessoas copiam tanto que não sabe mais nem que a gravadora tem, que não tem. Porque se fosse assim, pessoa, a gravadora só colocava um CD à venda. A pessoa ia lá, você é maluco, vou copiar. Uma pessoa só compra. Então por isso não pode copiar. Ele decorou de lugar. Então, se o direito autoral está dentro da propriedade intelectual, é propriedade. É simple as that, não é? Mas é tão simples assim? Vamos pensar uma coisa. A gente vai chegar lá. Mas o transporte é caro? Não, e a gente está falando, a propriedade é exclusivamente com relação ao direito patrimonial, né? Vamos pensar uma coisa. Já tivemos direito de propriedade aqui, tivemos? Você não tem pensar? Se o Bernardo tem um apartamento, um terreno, uma casa, esse apartamento é dele por quanto tempo? Se ele não vender, é por quanto tempo? Até ele morrer. Quando ele morrer, passa para quem? Os herdeiros. E depois dos herdeiros dele? Os herdeiros dos herdeiros. Assim por quanto tempo? Até a casa sublimar, não é? Até o dia do juízo final, se assim eles quiserem, não é? É. Direito autoral é assim? Não. Então já é um direito de propriedade que cai no mínimo estranho, já que ele não obedece à principal característica de propriedade, que é ser eterno. Segundo, se o Bernard tem um carro, ele é proprietário do carro? É. Ele vende o carro para mim. Ele deixa de ser proprietário? Ele mantém algum vínculo com o carro? Não. Se ele compõe uma música e passa os direitos patrimoniais para mim, ele continua com algum vínculo com a música? Qual? Direito moral. Quer dizer, o direito de propriedade, que não só se extingue, como mantém perpetuamente um vínculo com o autor original. Além disso, se o Bernard tem um carro, eu posso usar o mesmo carro que ele ao mesmo tempo para fazer outra coisa? Não. Mas se ele tem uma música, eu posso usar a mesma música que ele ao mesmo tempo fazendo outra coisa com ela? Ou seja, uma propriedade não rival. O meu uso da propriedade rural não exclui o uso dele, não rivaliza com ele. Então, mais uma distinção. A gente pode trazer outras, como a derivação, etc. Pergunto para vocês, parece um direito de propriedade? Porque é um direito de propriedade tão específico, com tantas ressalvas, com tantas exceções, que se descaracteriza tanto, que eu me pergunto se é um direito de propriedade. Ou se a gente tem que repensar. A gente no início está dando assim, mas peraí, software não parece nem direito autoral nem patente. Direito autoral não me parece propriedade. Embora a doutrina seja pacífica em classificar como propriedade. Se for propriedade, tem uma grande vantagem, que é cumprir com o objetivo da Constituição. Qual é? O da função social da propriedade. Se o direito autoral é propriedade, e se a propriedade tem sua função social, o direito vai ter a sua função social também como propriedade. Mas sobre isso a gente vai falar na semana que vem. Para encerrar, para vocês pensarem sobre esse caso. Vocês conhecem o White Album dos Beatles? Não. O famoso, o álbum branco? Não. Não ouviram falar? Pô, mas... É famoso. O Jay-Z fez o Black Album, inspirado nos Beatles. Inspirado na ideia, né? Mas o melhor de tudo foi o John Danger Mouse, que criou o Grey Album. O que ele fez? Ele misturou o álbum branco com o álbum preto. Juntou as faixas e criou o CD dele. Exatamente. E criou o Grey Album. Ele não foi vendido, parece. Não sei se já foi vendido, mas num desses filmes, conta bem o caso dele. Se tivesse sido vendido esse álbum de 2005, teria sido a maior vendagem de CDs de 2005. Um sucesso extraordinário. E a pergunta para vocês é o simples. Ele se valeu dessa obra que não está em domínio público, se valeu dessa obra que não está em domínio público. Mas ele criou uma terceira obra. Essa obra é original? Original. Ela, apesar de ser baseada em duas obras anteriores,
mesmo sendo baseada, ela não tem valor artístico nenhum, ou ela tem valor artístico? Tem. Esse valor artístico tem que ser preservado de outra forma? Sim. Só que a nossa lei de direitos autorais não permite isso. E é esse o ponto que a gente tem que pensar. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque a gente começou falando de Shakespeare. No momento em que não havia direito autoral, que as pessoas criavam livremente, ele, aparentemente, não sei o nome de letra, mas ele certamente se valeu de obras anteriores para criar obras. Ninguém protesta pelo Shakespeare, não é? Todo mundo acha ele o maior dramaturgo de todos os tempos. Não é porque ele se baseou em obras anteriores que as obras dele não têm valor. Essa obra, você pode não gostar, você pode não achar boa, você pode achar um absurdo o que ele fez, mas tem valor. O que a gente está precisando que tem valor, o que ele pode fazer? Porque a tecnologia permite. Nós temos uma tecnologia hoje que permite não só a gente ter acesso, a gente produzir. Todos nós somos produtores potencialmente de obras. Todo mundo, se vocês escrevem, colocam foto de vocês no Orkut, vocês são titulares de direitos autorais sobre as fotos que vocês tiraram. Vocês estão inserindo um conteúdo intelectual na internet. Então, hoje, mais do que nunca, o direito autoral diz respeito a todos nós. E é por isso que nós temos que entender melhor, temos que refletir sobre ele, tentar dar soluções práticas para os quais a lei não está achando solução. Esse é o Danger Mouse que fez o melhor. A aula de hoje foi, então, recapitulando, sobre propriedade geral, o que a gente viu hoje? Princípios, características, que mais? Direitos morais patrimoniais, que acha? Falou sobre direito de a sua transição, uma transição dos anos 80 para o século XXI. Semana que vem trataremos de limitações e exceções, direitos patrimoniais, direitos conexos, licenças, sim, são as limitações à circulação do direito, o uso das obras, os contratos e os direitos conexos. Ok? Até logo. Então, se o direito autoral está dentro da propriedade intelectual, é propriedade. É simple as that, não é? Mas é tão simples assim? Vamos pensar uma coisa. A gente vai chegar lá. Mas o transporte é caro? Não, e a gente está falando, a propriedade é exclusivamente com relação ao direito patrimonial, né? Vamos pensar uma coisa. Já tivemos direito de propriedade aqui, tivemos? Você pensar. Se o Bernardo tem um apartamento, um terreno, uma casa, esse apartamento é dele por quanto tempo? Se ele não vender, é por quanto tempo? Até ele morrer. Quando ele morrer, passa para quem? Os herdeiros. E depois dos herdeiros dele? Os herdeiros dos herdeiros. Assim por quanto tempo? Até a casa sublimar. Não é? Até o dia do juízo final, se assim eles quiserem. Não é? É. Direito autoral é assim? Não. Então já é um direito de propriedade que cai no mínimo estranho, já que ele não obedece à principal característica de propriedade, que é ser eterno. Se o Bernard tem um carro, ele é proprietário do carro? É. Ele vende o carro para mim. Ele deixa de ser proprietário? Ele mantém algum vínculo com o carro? Não. Se ele compõe uma música e passa os direitos patrimoniais para mim, ele continua com um vínculo com a música? Sim. Qual? Direito moral. Quer dizer, o direito de propriedade, que não só se extingue, como mantém perpetuamente um vínculo com o autor original. Além disso, se o Bernard tem um carro, eu posso usar o mesmo carro que ele ao mesmo tempo para fazer outra coisa? Não. Mas se ele tem uma música, eu posso usar a mesma música que ele ao mesmo tempo fazendo outra coisa com ela? Ou seja, uma propriedade não rival. O meu uso da propriedade rural não exclui o uso dele, não rivaliza com o dele. Então, existe mais uma distinção. A gente pode trazer outras, como a derivação, etc. Pergunto para vocês, parece um direito de propriedade? Por que é um direito de propriedade tão específico,
com tantas ressalvas, com tantas exceções, que se descaracteriza tanto, que eu me pergunto se é um direito de propriedade. Ou se a gente tem que repensar. A gente no início está vendo assim, mas peraí, software não parece nem direito autoral nem patente. Direito autoral não me parece propriedade. Embora a doutrina seja pacífica em classificar como propriedade. Se for propriedade, tem uma grande vantagem, que é cumprir com o objetivo da Constituição. Qual é? O da função social da propriedade. Se o direito autoral é propriedade, e se a propriedade render a sua função social, o direito vai render a sua função social também como propriedade. Mas sobre isso a gente vai falar na semana que vem. Para encerrar, para vocês pensarem sobre esse caso. Vocês conhecem o White Album dos Beatles? Não. O famoso, o álbum branco? Não. Não ouviram falar? Pô, mas... É famoso. O Jay-Z fez o Black Album, inspirado nos Beatles. Inspirado na ideia, né? Mas o melhor de tudo foi o John Danger Mouse, que criou o Grey Album. O que ele fez? Ele misturou o álbum branco com o álbum preto. Juntou as faixas e criou o CD dele. Exatamente. E criou o Grey Album. Ele não foi vendido, parece. Não sei se já foi vendido, mas num desses filmes, conta bem o caso dele. Se tivesse sido vendido esse álbum de 2005, teria sido a maior vendagem de CD de 2005. Um sucesso extraordinário. E a pergunta para vocês é o seguinte: ele se valeu dessa obra que não está em domínio público, se valeu dessa obra que não está em domínio público, mas ele criou uma terceira obra. Essa obra é original? Original. Ela, apesar de ser baseada em duas obras anteriores, mesmo sendo baseada, ela não tem valor artístico nenhum, ou ela tem valor artístico? Tem. Esse valor artístico tem que ser preservado de alguma forma? Sim. Só que a nossa lei de direitos autorais não permite isso. E é esse o ponto que a gente tem que pensar. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque a gente começou falando de Shakespeare. No momento em que não havia direito autoral, que as pessoas criavam livremente, e ele, aparentemente, não sei o nome de letra, mas ele certamente se valeu de obras anteriores para criar obras que ninguém protesta do nome de Shakespeare, não é? Todo mundo acha ele o maior dramaturgo de todos os tempos. Não é porque ele se baseou em obras anteriores que as obras dele não têm valor. Essa obra, você pode não gostar, você pode não achar boa, você pode achar um absurdo o que ele fez, mas tem valor. O que a gente está precisando que tem valor, o que ele pode fazer? Porque a tecnologia permite. Nós temos uma tecnologia hoje que permite não só a gente ter acesso, a gente produzir. E todos nós somos produtores potencialmente de obras. Todo mundo, se vocês escrevem, colocam foto de vocês no Orkut, vocês são titulares de direitos autorais sobre as fotos que vocês tiraram. Vocês estão inserindo um conteúdo intelectual na internet. Então, hoje, mais do que nunca, o direito autoral diz respeito à vida de todos nós. E é por isso que nós temos que entendê-lo melhor. Temos que refletir sobre ele e tentar dar soluções a algumas práticas para os quais a lei não está achando solução. Esse é o Danger Mouse, que fez o melhor. A aula de hoje foi, então, recapitulando, sobre propriedade industrial, o que a gente viu hoje? Princípios, características, que mais? Morais patrimoniais, que acha? Falou sobre direito de conexão. A sua transição. Conexo Uma transição dos anos 80 para o século XXI. Semana que vem trataremos de limitações e exceções, direitos patrimoniais, direitos conexos, licenças, sim, são as limitações à circulação do direito, o uso das obras, dos contratos e dos direitos conexos. Ok? Até logo. Tchau.